Boa noite para todos. É sempre um prazer para a gente estar reunido, né, de forma online, meditando, estudando a palavra de Deus. Hoje estamos na sétima lição e falaremos um pouco sobre a salvação, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje. A salvação, uma dádiva de Deus, é um presente. A salvação que Deus nos concede, né? Porque nós não merecemos. Nós somos pecadores, estávamos sujeitos à ira de Deus, mas graças à misericórdia, à graça de Deus, ele nos concede Jesus Cristo e nos dá a oportunidade, a esperança da salvação. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, o que é na prática, né? Todos nós desejamos a salvação, né? Quais são os ensinamentos que a palavra de Deus nos fornece para que possamos aí nos apropriar, né, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Estão vendo aí? Passou a telinha aí? Sim. Bom, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós. Não é isso que a Bíblia nos fornece? Quando nós Sim. falamos, né, da palavra de Deus, se nós formos, se a gente for olhar de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus está sempre em busca de dar está tentando reconciliar, né, Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali, então, é a fonte, né? É o ponto principal dessa reconciliação. 1 João, capítulo 2, versículo 2, vocês podem acompanhar aí, já está na tela, mas vocês podem também sempre conferir na Bíblia de vocês, tá? Vocês vão ver que não tem adulteração aqui, tá? Vocês Regis, conferem aí. Oi, Caco. não está mudando a tela, pelo menos no meu aqui, a segunda tela O meu não também mudou. não. E Não tá dando uma mudou? cortadinha no áudio do... Aí a conexão da internet talvez está um pouquinho... O áudio também? Que às vezes corta um pouquinho, mas se for pouquinho, tudo bem, a gente até consegue compreender. Sim. Vou tentar de novo aqui o slide. Apareceu aí? Agora sim. Sim, segunda tela, sim. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, é isso? Isso. Sim. Vamos ver se vai passar para a próxima tela aí. Passou. Não passou. Não. Para mim, ela alterou. Ah, é? Para você alterou, Rodolfo? Para mim Bíblia também, diz que para morreu mim não por nós. alterou, não. Ah, não, desculpa. Tá na segunda. Tá na segunda. Na segunda. Ele é apropriação. Propiciação. Isso. Tá. Propiciação. Segunda. Mas o Regis está travando lá. Deve ser a conexão dele, então. O meu também está travando. Para a próxima tela não, né? Agora é ele que saiu. Deve estar conectando de novo. Ele tem uma outra conexão aí, mas eu acho que deve ser o celular, que ele deve deixar aí. Esperar mais um minutinho, vamos ver. Enquanto isso, vou colocar o feijão para cozinhar aqui, rapidinho. Aproveita. Beleza.
E agora ele saiu completo. Tá Oi. voltando. Voltou. Voltou? É. Acho que a conexão que deu uma... Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aí a tela? A primeira, sim. Primeira tela. A primeira tranquilo. A segunda? Agora Sim. foi para a segunda. Foi. Ok. Eu disse Ao que invés de Cristo você morreu. executar, Regis, você vai fazer É. igual eu faço. Ao invés de executar, deixa ela assim. Você vai mudando a tela. Vou deixar assim. Então, vamos lá. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai falar assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Propiciação é a conciliação. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, ele, aqui no contexto, está falando sobre Jesus Cristo. É ele quem é a propiciação. É só em Jesus que se torna possível, vamos dizer que a nossa conexão com Deus. Sem Cristo não há essa possibilidade. E Deus quer que todos sejam salvos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, vai falar: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Claro que aqui não está falando apenas homens no gênero, né? Mas a humanidade. É isso que Deus espera. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E onde está a verdade de Deus? Aonde que a verdade de Deus se encontra? Na Bíblia. Na Bíblia. Exatamente. A verdade de Deus se encontra na Bíblia. Por isso que nós sempre batemos na tecla. Confere. Confira o que nós estamos falando. Confere as passagens, né, que nós estamos lendo. Leia o contexto. Lembra de um povo que era chamado de nobre, porque eles examinavam as escrituras? Quem se lembra disso? Lá em Atos. Alguém se lembra? Eram os bereanos, não é? Olha, os bereanos, eles eram mais nobres que os do que os de Tessalônica, porque eles examinavam todos os dias para saber se aquilo que eu falava era verdade. Paulo, né? É o contexto ali de Paulo falando. Então, Paulo discutia na sinagoga e falando a respeito da palavra, e as pessoas conferiam. Então, todos os homens estão salvos? Não. Será? Será que todos estão salvos? Não. Creio. O próprio texto lá de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nós já até trabalhamos ele no início, mas o que que ele fala? O próprio Jesus falando, né? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Eu vou pedir para alguém ler para a gente. Terezinha, você pode ler? Mateus 7, 21. Isso. Você pode até ler um pouquinho o contexto aí? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me... Pode ler o 22. Sim, é esse. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Pode ler o 23 também. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso.
É um bom texto esse, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? As pessoas vão chegar em Jesus e vão falar. Eles vão se autodeclarar dignos de entrar no reino. Por quê? Mas, Senhor, eu fiz isso. Eu expulsei demônios, fizemos milagres, falamos em teu nome. Isso quer dizer alguma coisa para Jesus? Realização de milagres, expulsar demônios, fazer coisas em nome de Jesus, isso te garante a entrada no reino eterno? Jesus está dizendo que não. Não sou eu, Reginaldo, mas é o próprio Jesus que está dizendo. Mas afastem-se de acordo com a vontade de Deus, com o evangelho de Jesus. Por isso eles foram barrados, ok? Embora Deus ofereça salvação a todos, o homem deve fazer a sua parte para poder aceitar o presente de Deus. A preocupação principal do indivíduo, então, deve ser o quê? O que é preciso fazer, então, para alcançar a salvação? A aceitação por parte do homem envolve uma entrega total, não parcial. Eu quero me converter a Deus, mas só um pouco. Não, precisa ser total. A Bíblia nos ensina que a salvação entrega para que eu me entregue a Cristo. Eu só vou me converter a Cristo se Cristo me der uma casa. Se Jesus me der um emprego melhor, aí sim eu sigo a Jesus. É isso? É assim que funciona? Eu vejo que nesse ponto, quando o ser humano começa a pensar dessa forma, na verdade ele está negociando a salvação, né? Exato. Ele barganhando com Deus a salvação. Olha, eu posso até ser salvo, eu posso até te servir, desde que, 3 pontinhos, você me dê as riquezas e cumpra os meus desejos. Então aí já não é salvação, aí é barganha, é escambo. Exato. É interessante. Muito bem colocado. Na verdade, essa questão, desde que, isso não parte de nós, mas parte de Deus. Você me lembrou uma passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode ler, Rodrigo, para a gente? Deixa eu pegar a Bíblia, só um minutinho. Tá. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2 só. Primeira Coríntios. Isso, capítulo 15, versículos 1 e 2. Quinze, 1, 2. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes declarei, que vocês aceitaram e a favor das quais tomaram sua firme posição. Por meio delas, vocês também estão sendo salvos, desde que se apeguem firmemente às boas novas que lhes declarei, a menos que vocês tenham se tornado crentes em vão. Uma boa passagem, né? Sim. Esse evangelho, através desse evangelho vocês são salvos. Mas há uma condição, desde que vocês permaneçam fiéis, permaneçam firmes. Isso já cai aquela ideia de que falam uma vez salvo, sempre salvo. Desde que eu costumo falar para a turma assim, a gente tem uma apostila do professor aqui. A gente disponibiliza, né, para os alunos que concluírem todas as aulas,
né, no final. Ou seja, todos podem ter acesso à apostila do professor? Completem as aulas, frequentem as aulas, há uma condição. A salvação de Jesus também há uma condição para o ser humano, desde que ele se apegue firmemente à palavra de Deus. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, vocês não vão receber a salvação. Vocês vão estar no meio daqueles, lá do contexto de Mateus capítulo 7. Ok? Então, olha lá, Lucas capítulo 9, versículo 23, vai falar: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O texto já está aí na telinha de vocês. Lucas capítulo 9, versículo 23. Então, sendo incapaz de salvar a si mesmo, o homem precisa entregar-se ao Salvador. E essa entrega exige que Cristo seja colocado acima de sua família, de amizades, de lucros financeiros, sobretudo. É o que vai falar lá em Lucas, capítulo 14, 26. Paulo, você pode ler para a gente Lucas, capítulo 14, versículo 26? Se a sua conexão estiver boa aí para ler. Se o Paulo está... Rodolfo, você pode ler para a gente? Eu acho que o Paulo deve estar ruim a conexão. Leio sim. Além disso, há um grande abismo separando-nos, de modo que quem quiser ir daqui para lá é impedido, e ninguém pode chegar ao seu lado para o nosso. Então o rico disse: ó pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ai, meu... Lucas 14, 26, ô Rodolfo. Achou aí, Rodolfo? O Rodolfo caiu conexão. Caiu? É que eu leio? Por favor, Rodrigo. 26. Isso, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não o odeia, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs, sim, e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso. É claro que Jesus não está falando para você abandonar, né, sua família, não é isso. Mas Jesus está dizendo que se você não amar a Jesus, abandonar a família por conta de Cristo, porque a gente sabe que quando Jesus veio, ele falou que pai ia ficar contra o filho contra pai. Há essa divisão, às vezes, dentro do lar. Mas eu vou deixar de seguir a Cristo porque a minha mãe e o meu pai não quer? Porque o meu irmão não quer? Quem me dá a salvação é Jesus. Eu preciso amar e respeitar a minha família. Mas Jesus muito mais, porque é Ele que me concede a salvação. O importante seria todos, né, da família se unirem a Cristo. Mas é o amor a Cristo que precisa prevalecer. Jesus aconselha ao homem que calcule o preço da salvação. Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33. O Caco, você pode ler para a gente aí? Sim. Lucas 14. É nesse contexto mesmo que o Rodrigo leu, do 25 ao 33. Ok. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo também.
Pois qual de vós, até qual mesmo? 33, é? Ok. Pois qual de... Isso. Ok. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo homem que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bom. Quer fazer algum comentário, Caco? Perdão, caiu tudo aqui, o computador desligou, a bateria não tinha colocado para carregar e voltou agora, desculpe. Tranquilo. É interessante a gente verificar as falas de Jesus, declarando bem para o ser humano, para nós, para as pessoas que diziam que queriam servir a ele. Né? Porque parece ser simples, né? Parece ser simples você falar assim, Cristo falar assim, olha, vem e me segue. Vem e me segue. Parece ser simples, mas não é. Aí é que está. Quando ele fala isso, as pessoas às vezes acham que é assim. Então, ele faz uma explanação maior. Fala, deixa eu detalhar para vocês o que é seguir a mim. Ele até fala em outras passagens, fala, eu não tenho onde encostar a cabeça. Vocês estão... vocês aceitam isso? Porque seguir aonde eu vou, fazer o que eu faço, andar onde eu ando, significa, olha, vou aceitar tudo que você faz, né, na vida. Se eu não tenho nem onde inclinar a cabeça, vocês também não vão ter. Né? Mas, é claro, isso tudo para deixar claro para nós que não é a nossa escolha. No sentido assim, eu quero do meu jeito. Não. Se é que nós queremos servir um rei, como é que um rei quer que os súditos dele façam? É do jeito do súdito ou é do jeito do rei? É do jeito do rei. Imagina nós, na época onde tinha rei. E aí o rei mandou, o que você vai fazer? Ué, eu vou obedecer. Ué, tem consequência se você não obedecer? Claro que tem. Né? Então, é a mesma ideia, né, para nós hoje. Ele está colocando, olha, tem condições. Então, significa que não é para você deixar o seu pai e a sua mãe no sentido, olha, eu não quero mais saber de vocês. Não é isso. A questão é, se você colocar o pai e a mãe, se você colocar a sua esposa acima de mim, das condições que eu coloquei para você, e você falar assim, não, primeiro eu vou fazer para minha esposa, depois eu faço para Cristo. Não, peraí, tá, aí é que está errado. Ele está, então, colocando o quê? Uma direção. Ele está nos colocando numa posição. Entenda a posição que eu estou colocando vocês. Não é vocês que escolhem a posição. Sou eu que estou colocando a posição de vocês. Porque se eu me coloquei numa situação igual a de vocês, agora inverteu. É vocês agora que vão se colocar. Eu me coloquei, fiz a minha parte, ensinei e mostrei. Agora é vocês que vão se colocar na posição que eu estou dando. Porque ele até fala lá depois, ele fala, olha, eu me coloquei na posição que Deus quis. Não fui eu que quis. Foi o Pai que quis e eu obedeci. E agora, o que a gente faz? A mesma coisa. A gente segue os exemplos, as instruções dele. Né? Pelo menos é o que a gente compreende aqui. Né? Sim. E até mesmo a questão, precisa realmente uma avaliação, né, sobre o que significa o Evangelho, qual é a missão de Jesus, qual foi a missão de Jesus, qual é a nossa missão,
Porque eu entendo que às vezes há muitas pessoas que se entregam a Cristo por empolgação, pelo momento. Quando quando vem a primeira crise, o primeiro desafio, a pessoa se entrega, a pessoa não consegue vencer. Sim, Porque ela não avaliou, né? Ela não avalia quando ela precisa renunciar muitas coisas de sua vida. Ah, mas eu queria ir lá naquela baladinha, meus amigos vão estar lá. Ah, eu vou lá só um pouquinho. E aí começa. Você não está avaliando, você não está calculando. Então você precisa, Jesus vai deixar muito bem claro, né? Você precisa deixar as suas práticas, os seus hábitos, que muitas vezes são maus hábitos, e seguir a Cristo. Então precisa avaliar. Se você for na empolgação, primeiro desafio, a pessoa cai, a pessoa não consegue dar continuidade na caminhada com Cristo. Então é muito importante avaliar, realmente, né? Obrigado, Caco. Então é necessário analisar a sua vida para verificar se está pronto para começar a vida cristã. Entretanto, quem considerar o grande valor da salvação, verá que a parte desempenhada pelo indivíduo é muito pequena. Muito pequena. Romanos capítulo 8, 18 vai falar sobre isso. Então, será que eu posso comparar o meu esforço com todo o poder, a graça, a misericórdia de Deus? Aquilo que cabe a mim não é nada. Não é nada. Romanos 8, 18, vamos abrir lá? Vai dizer assim, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mesmo que a pessoa sofra, nada se compara com a gloriosa riqueza que Jesus tem para nos oferecer. Então, a pergunta, então, é a seguinte: de que modo podemos nos entregar completamente a Cristo e receber, então, a salvação? Qual é o plano da salvação? Então, nós vamos ver 5 pontos, tá? Aí tá uma telinha para vocês, mas a gente vai observar no decorrer aqui. Primeiro, exige obediência. Exige uma crença, ou seja, exige uma fé. Exige também o arrependimento, a confissão, o batismo e também a perseverança. São 5 pontos básicos aí que nós vamos falar um pouquinho. Então, tudo isso foi ensinado por Jesus nos evangelhos, tá? E foi obedecido pelos discípulos. Ou seja, nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, o que foi ensinado por Jesus, o que foi ordenado, e nós vemos no decorrer da história da igreja primitiva que isso foi obedecido pelos discípulos, ok? Então, primeiro ponto, crer, ou a crença, né? O homem se rende por meio da fé. Fé é o primeiro passo a ser dado para uma entrega total do homem. Deus, então, ele tomou a iniciativa de trazer o homem de volta à sua presença por meio de um apelo cheio de amor e graça, e não pela força, de forma que ele pudesse entregar-se em estado de fé. A gente pode ler lá em João, capítulo 3:16, é uma passagem que muitos conhecem, né? Sueli, pode ler para a gente? João 3:16 e depois o versículo 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, 30. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não haverá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá.
Deus enviou Jesus. Para todos? Sim, para todos. Mas quem vai receber a salvação? Para aqueles que creem em Jesus. Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Ok? E a fé? Como que eu posso aderir? Não sei se é essa palavra certa, mas como que eu posso ter fé? Posso fazer uma observação? Pode? Certa vez eu li um texto de um pensador, de um teólogo brasileiro chamado Huberto Roden. E num dos dele, ele sempre diz que o termo fé, ele não vem de crença, que é credere, do latim, que é acreditar em alguma coisa, né? Porque até o diabo acredita em Deus. Então, seria mais a fé teria como radical, como origem, a palavra latina fides, que vem de fidelidade. Então, fé é fidelidade, naquilo que você acredita e que você segue com todo o seu coração. Então, é ser fiel a algo. Interessante. É a ideia, eu li algo também a respeito. Fé é aquela ideia assim. Imagina uma coluna, uma parede, você escora naquela parede e você descansa. Você sabe que aquela parede vai te sustentar. A fé também é essa ideia. É você Sim. descansar. Você saber que você está seguro, né? Você realmente é muito além, muito mais além do que crer, né? Sim. Você Transcende. falou, o diabo também crê e treme, né? Ele tem medo. Muito bem colocado. Mas essa fé, nós só podemos ter essa fé por um meio. E qual é esse meio de ter a fé? Ou é a pergunta aqui, ó, a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17 vai falar isso. Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, como eu posso ter fé? Assistindo um show que não é pregado a palavra. Ou por outro meio que não é pregado a palavra. A fé só vem exclusivamente pelo ouvir a palavra de Deus. Se ela vem pelo ouvir, alguém precisa falar. Jesus falou. Jesus, através do Espírito Santo, inspirou os apóstolos para que eles falassem. E não apenas falassem, mas também deixasse registrado, né, na Bíblia. E nós temos hoje essa ferramenta. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Arrependimento é a segunda parte aqui. Tá? Vamos lá em Atos capítulo 8. Regis, Oi, Caco. é interessante quando a gente fala sobre fé, né? E o ponto que o Rodrigo falou, ele faz sentido, totalmente faz sentido. Mas a fé, ela, até que ponto a gente tem fé, né? Porque essa fé que a gente, a fé, até porque a Bíblia fala que se ela for do tamanho do grão de uma mostarda, né? Ela pode mover montanhas, né? E ela só existe fé quando você tem certeza e convicção. Aí a gente pode pegar o que Hebreus fala, porque Hebreus ele trata a palavra fé com certeza e convicção. Exato. Então, essa certeza e convicção é baseada aonde? Na palavra. Então, se não for, a sua fé não for baseada na palavra, não é. Aí eu posso usar o que Tiago fala. Ela pode ser uma fé, mas ela não é uma fé verdadeira. Ela pode ser uma fé falsa. Então, existem outros tipos de fé? Tem fé. Fé baseada em qualquer outra coisa. Fé baseada nas emoções.
né? Então, lembra que a gente até comenta a respeito disso, né? Se sua fé é baseada na emoção que você teve, peraí, não é fé. Só porque você teve uma experiência emocional, emotiva, que te gerou alguma coisa, não, isso não é fé. A sua fé tem que estar baseada na estrutura do que Cristo falou. Tem que estar na palavra dele. Aí, então, ela gera certeza e convicção, porque ela tem uma base concreta, né? Então, aí sim, essa se torna uma fé verdadeira, né? É interessante você debulhar, você estudar sobre fé, porque, olha, tem coisa para falar, hein? Tem muita coisa. Uma pessoa normalmente fala, eu tenho fé em você. Sim. É comum a gente falar isso, né? É. Mas a verdadeira fé é o que Efésios vai falar. Há uma só fé, né? Um só batismo, um só Senhor, um só corpo. Então, a fé verdadeira é uma só, não há várias. São pontos interessantes aí que foram colocados. Só voltando um pouquinho, lá em Atos capítulo 8, versículo 37. Posso ler? Pode ler, por favor, Terezinha. Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso. Esse é o contexto do eunuco, né? Ele foi adorar a Deus e Filipe então encontra ele. O eunuco ele está lendo uma passagem lá de Isaías e Filipe, você entende o que você está lendo? E ele fala, como eu posso entender se ninguém me explicar? Então Filipe vai explicar para ele, né, que aquela passagem falava de Jesus e ele creu. Ele creu e ele falou, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Nada. Então ele foi batizado. Depois vocês podem ler o contexto. Que Por que eunuco está... Oi? Por que o eunuco está em minúsculo? O eunuco está em minúsculo? Lá no 27. Deixa eu pegar aqui. 36. Eunuco não é é um nome, né? Isso. É quase uma função, vamos dizer assim, né? Que ele tinha. Né? Não é um nome. O eunuco, na verdade, só para complementar, era aquele escravo que tomava conta dos haréns, onde tinham várias mulheres dos soberanos. E ele era castrado, cortava-se o pênis dele para que ele não tivesse nenhum tipo de atração ou pudesse violar a companheira, a concubina do soberano. Entendi. Exato. Então não é um nome, né? Quando se fala eunuco, não é um nome da pessoa, mas vamos colocar o cargo que ele tinha ali perante o rei, né? Não lembro agora. Então, o arrependimento. O homem se entrega através do arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Só voltando, então a gente vê que foi cumprido, né? A gente vai ver algumas passagens que nós vemos os discípulos cumprindo, obedecendo aquilo que foi ordenado por Jesus Cristo. Esse foi o caso do eunuco, ok? A gente vai ver também o caso do carcereiro, lá quando eles estavam lá em Filipos, né? Lá em Atos 16, se eu não me engano, a gente vai ler depois lá. Mas 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o texto já está aí na telinha de vocês, vai falar assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Então, nós não podemos pegar um contexto que fala só sobre fé e falar, não, precisa só ter fé. Espera aí, o arrependimento também é necessário.
o batismo é necessário. Vamos colocar assim, há uma sequência a ser cumprida. Lembra que nós falamos, quando eu quero estudar sobre algo, eu não posso pegar pontos isolados da Bíblia e defender a minha ideia, mas eu preciso ler todo o contexto que fala sobre isso. E interessante a gente observar que a Bíblia, né, vamos colocar aqui todo o Novo Testamento, principalmente ali, as cartas, elas foram escritas para cristãos do primeiro século. Elas foram escritas para as igrejas do primeiro século. Elas não foram escritas para pessoas não cristãs. Ok? Elas foram escritas para cristãos do primeiro século. Então, aqueles que recebiam a carta, eles sabiam muito bem o que estava sendo falado. Ok? Não todos compreendiam, todos eram já batizados. Ok? Oi, Rodolfo. Deixa eu fazer uma dúvida que eu tenho, essa questão do arrependimento. É bem simbólico aquela, né, a história, assim, a história da cruz, quando os ladrões eles se arrependem lá diante de Cristo. Uhum. E aí, assim, só que eles fizeram arrependimento naquele momento, eles viveram uma vida inteira fora do que ensinava, e naquele momento específico eles se arrependeram. E aí acaba sendo uma coisa... Por que exatamente isso? Porque nem todos, talvez, têm essa chance de se arrepender diante de Cristo, né? E às vezes a pessoa pode morrer sem ter essa oportunidade. Como que dá para interpretar essa situação? Tá, ó, a gente vai falar desse contexto aí, deixa eu ver aqui, eu acho que daqui a pouquinho. Então tá. Aí a gente vai Tranquilo. chegar lá. Se eu não falar, você me lembra. Tá bom. Tá? Mas a gente vai falar sim. Eu me lembro que a gente vai falar desse assunto aí. É um assunto também que às vezes há controvérsias, né? Mas a gente vai tentar entender todo o contexto geral, tá? Mas segura aí rapidinho que a gente vai chegar lá. Aí você vai, se você tiver dúvida ainda, você pergunta. Beleza. Tá? Valeu. Atos capítulo 2, 38. Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, capítulo 2, a gente já falou algumas vezes, que é o início ali da igreja, né? É o início onde tudo começa, é o início do início. É onde começa a igreja de fato ali de Jesus, né? Mas lá em Atos capítulo 2, 38, lê pra gente aí, Rodolfo, fazendo favor. Agora o carregador tá ligado, não vai cair mais. Não vai cair, não. Espero, né? Pedro respondeu, é isso? Isso. Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Isso. A sua versão está um pouco diferente. A mas... minha que ela é a Viva. Viva, eu ia falar, provavelmente deve ser a Viva. A Viva, ela não é uma tradução, tá? Ela, na verdade, ela é uma paráfrase. Eu li Atos, é isso? Era o Atos? 39? Não, a passagem está certa, é isso mesmo. Tá. É só uma observação mesmo. Ela é bem diferente, né? Eu tenho a versão Viva, tanto aqui na Bíblia mesmo, e eu tenho num aplicativo aqui que eu tenho. Ela não é uma tradução, ela parafraseia um contexto e ela vai colocar com linguagem atual, né? Uma linguagem atual que seja mais compreensível. Imagina você lendo uma passagem e você vai expressar o que você entendeu daquela passagem. A Viva é basicamente isso daí. Mas é legal ter essa versão também para estudo. Mas a palavra aí, abandone os seus pecados, arrependam-se, né? Esse é o que fala aqui na minha versão da NVI. Arrependam-se, ou seja, arrependimento. Aqui Pedro falando para a multidão lá, Pedro falando, vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram o Filho de Deus. E a nação então pergunta, e agora? O que nós vamos fazer? Então Pedro vai responder, arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados
em nome de Jesus, né, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, há necessidade do arrependimento. Eles creram na palavra, né? Eles ouviram Pedro, eles creram, mas agora precisa do arrependimento. Deixa eu, peraí, aqui. Uma fé obediente requer a necessidade do arrependimento. O arrependimento também não é um simples sentimento de tristeza por ter pecado. Deixa eu pegar aqui, o meu vídeo parou, peraí. Aqui. O arrependimento também não é um simples sentimento de tristeza por ter pecado. Judas, ele sentiu tristeza por ter traído Jesus. Mas o que ele fez? Ele foi lá e se enforcou. Ele não teve uma atitude de arrependimento e tentar se reconciliar, né? Todavia, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, do 9 ao 10, vai falar que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento. E o que seria esse arrependimento? O arrependimento produz obras dignas de arrependimento. Talvez é por isso que fala-se lá do ladrão da cruz, a gente vai chegar nesse ponto ainda, porque eles não tiveram como se arrepender ali, né? Eles não produziram frutos dignos de arrependimento, mas a gente vai entender a questão lá. Lá em Atos 26 e 20, Mateus capítulo 3, versículo 8, vai falar sobre isso, né? Sobre obras dignas de arrependimento, tornando-nos uma pessoa melhor. Eu não sei Efésios se... vai falar muito sobre isso, né, Caco? O Caco trabalhou bastante Efésios na congregação dos estudos. Então, você vai tornar um melhor empregador, um melhor empregado, um melhor marido, uma melhor esposa, um filho, um melhor filho, vizinho, um cidadão, enfim. Você vai ser uma pessoa melhor. O arrependimento, ele é o quê? Ele tem a ideia do grego de metamorfose, metanoia. O que é uma metamorfose? Vocês estão vendo a figura aí? Uma lagartinha virando uma borboleta? Ou seja, o que é o arrependimento? É uma evolução, né? É uma mudança de estado. Você era pecador. O arrependimento agora vai fazer você refletir naquilo que você fazia. E agora, naquilo que você precisa fazer. Você precisa mudar. Eu não vou lembrar a passagem agora, mas Paulo vai falar, vocês gastavam muito tempo com pecado, vocês se empenhavam em praticar o pecado, agora empenhem-se em fazer o que é digno, o que é correto. Paulo vai dar essa ideia. Na verdade, o Paulo acho que é o maior exemplo de arrependimento transformador da Bíblia. Exato. Paulo foi um grande exemplo, realmente. Tanto que no início as pessoas tinham medo. Peraí, esse aí queria perseguir todo mundo, agora ele está falando de Jesus? Realmente, ele mudou, né? Então, o arrependimento é uma mudança de ponto de vista, de opinião, resultando numa vida transformada. Então, o arrependimento não é apenas remorso, e depois você vai lá e comete de novo, não. Ele precisa ser transformado, é uma transformação. Claro que você, eu me batizei hoje, amanhã eu já sou 100% super cristão. Não, não é assim. Há um processo. Muitas vezes você vai cair, você vai levantar. Todos os irmãos, a congregação ali a qual você faz parte, vai te ajudar. Imagina uma criança, quando nasce, ela cai, ela se machuca. Eu estou vivendo isso na realidade. Então, você precisa ajudá-la. E você vê a transformação de uma criança. Então, vamos dizer que um novo cristão é uma criança no reino. Então, ela vai ser transformada, passo a passo. Ok? Mas precisa haver evolução. Confessar. O homem se arrepende por meio da confissão. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, vai falar assim. Já está na telinha de vocês aí também. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nós vamos confessar que Jesus Cristo agora é dono de nossas vidas. Não é... A gente pode talvez pensar aquela pessoa que se torna cristão, mas ninguém sabe que ela é cristão, que ela é cristã. Ninguém sabe que ela se converteu. Por quê? Ela não consegue confessar isso publicamente. Ela não mostra isso publicamente, que ela se tornou uma pessoa cristã. Ela se esconde. O batismo que a gente vai falar daqui a pouco é um ato de você confessar publicamente também a sua fé. Porque todos estão acompanhando ali a sua decisão, né, do batismo. Então, há necessidade também da confissão. Depois de tomar a decisão de entregar-se a Cristo pela fé e arrependimento, o homem confirma sua entrega através da confissão. Paulo vai falar lá em Romanos, que a gente já leu, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A confissão, ela precisa estar ligada à vida dos discípulos, uma vez que no dia do juízo, Jesus negará aqueles que se recusaram a confessar a sua fé nele. Mateus capítulo 10, do 32 e 33 vai falar isso. Vamos abrir lá para a gente ler? Deixa eu ver quem que pode ler aí, que a minha tela está curta aqui. Cássio, pode ler para a gente aí? Posso. 10, 32. Mateus 33. 10, 32 e 33. Pode ler? Pode, por favor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Obrigado. Aquela passagem que nós lemos lá de Atos, capítulo 8, lá do eunuco, né? Deixa eu só voltar nela rapidinho, a gente já leu. Também vai falar sobre essa questão da confissão, né? Ele falou, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele confessou com a sua boca que Cristo é o Filho de Deus. Essa faz parte desse processo, né? Também. Então, confessar é declarar publicamente a nossa fé e lealdade a Cristo. Batismo. O homem se entrega por meio do batismo. Atos capítulo 2, versículo 38, é a passagem que o Rodolfo leu. Vamos voltar nela. Atos capítulo 2, versículo 38. Que vai falar, né? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, o que é o batismo? Qual é o significado do batismo? Alguém sabe? O batismo seria um renascimento, né? Seria um nascer de novo. Acredito. Um renascimento. Trazendo assim para uma forma mais prática, né? É impossível a gente... Lembra da conversa lá do Nicodemos com Jesus? Mas como pode o homem velho tornar para o ventre da mãe e nascer de novo? Como pode isso, né? Ele vai perguntar para Jesus. Então, o batismo, ele é aspersão ou ele é imersão? Alguém já viu enterrar alguém? Oi, Paulo. Imersão. Imersão. Eu creio que ninguém viu alguém ser enterrado só jogando um pouco de areia ali, né? Literalmente, cava-se, coloca o caixão lá e enche de terra. Ou seja, a pessoa vai
realmente lá para o fundo, né? Não deixa a pessoa em pé e só joga um pouco de terra. Não é isso. O batismo, então, é imersão. E a gente vê várias passagens que as pessoas entravam na água. As pessoas eram batizadas no rio. Elas eram imergidas. Isso significa o batismo, morte, ressurreição. O momento que você desce as águas, você foi morto, né, espiritualmente, e você levanta, você então renasce. É isso que significa o batismo. Então, Romanos fala, né, capítulo 5, capítulo 6, que é morte, sepultamento e ressurreição, né? Praticamente, eu acho que é isso. Coríntios, não é? Eu não Acho que lembro. aquela passagem que o Rodrigo leu, se eu não me engano. Quer ver, ó? Romanos pode falar também. Mas 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu ver. Bom, eu acho que é também, que eu me lembro. Então, Romanos 6 comenta, capítulo 1 até Romanos 6, do 1 até o 8, praticamente, ele vai dar os 3 sentidos. Isso, né? Morremos para o pecado, isso. Fomos batizados, lá no versículo 3, né? Lê para a gente aí, Caco. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É isso aí. Não dá para explicar melhor, né, do que o próprio Não. texto. Mas é isso, o batismo é isso, né? O que vemos nas conversões no início da igreja é a importância e a urgência do novo nascimento realizado através do batismo. João capítulo 3 é o contexto que vai falar lá de Nicodemos, que eu comentei agora. Depois vocês podem ler com mais calma. Na pregação de Pedro, lá em Pentecostes, muitas pessoas foram batizadas quando? No mesmo dia, quando elas creram. Atos 2:41, vamos voltar lá em Atos. Atos é muito importante a gente ler. Lê para a gente, Terezinha, Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma pregação lá de Pedro resultou na conversão de 3.000 pessoas. Todas elas foram batizadas no mesmo dia. Lá em Atos capítulo 16, uma família foi batizada naquela mesma hora da noite. Isso falando lá do carcereiro, quando Paulo estava preso lá em Filipos. Um homem, o eunuco, que a gente leu agora há pouco o contexto, ao ouvir sobre Jesus pela primeira vez, quis imediatamente ser batizado. Está vendo a relação do batismo? Quando se ouve, quando se crê, quando se arrepende. O batismo, então, ele é de extrema importância por causa da sua relação com a salvação. Não dá para tirar o batismo dessa relação. Não tem como. Já conversei com pessoas que não crê que o batismo é importante. Mas eu entendo, e é muito bem claro na Escritura, que há uma relação muito importante com a salvação. E como é o batismo bíblico? Se fosse Existem... importante, ele estava lá, né? Oi, Cássio? Se não fosse importante, ele estaria lá, né?
Exatamente. Se não fosse importante, não estaria relacionado em todas essas passagens, né? Exatamente. Pode. Existem diversos batismos no mundo religioso, mas quantos batismo bíblico existe? Conforme Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, 3 batismos. É isso que fala, Efésios? É um só batismo. Um só batismo. Aí talvez alguém vai perguntar, mas e o batismo com o Espírito Santo? Calma, a gente vai chegar lá. Lá no finalzinho das aulas a gente vai falar sobre isso. Mas há um só batismo na Bíblia. Para que o batismo esteja dentro do plano estabelecido por Deus, é necessário a pessoa certa. Pode ser qualquer pessoa ser batizada? Sim e não. A pessoa precisa ter consciência, capacidade mental para crer no Evangelho, não é? Ou não? Nós não estamos vendo alguns passos. A pessoa ouve o Evangelho, ela crê, ela se arrepende, ela confessa ela é batizada. Imagina você pregando para uma criança eu pregando para o meu filho de 1 ano. Às vezes eu vou ler alguma coisa para ele, ele sai brincando, ele nem me ouve. Ou seja, ele tem capacidade para entender, ele tem consciência mental, capacidade mental para crer no Evangelho, Ainda e não. entender que Jesus Cristo veio e morreu pelos pecados dele, mesmo ele sendo uma criança e não tem pecado. Não tem como, né? Não tem como. O tempo é chegado. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, dizia ele, né? Jesus dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Uma criança pode crer, pode entender as boas novas? Não, não pode. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16, também vai falar. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pessoa precisa entender, ela precisa ter uma idade suficiente para poder compreender, entender todo o sacrifício de Jesus, entender o que é o pecado. Ela precisa entender tudo, senão ela não está apta para que se pregue o evangelho. Aí talvez alguém pergunte, mas e aí? Como que vai fazer se Jesus voltar? O reino dos céus pertence a quem? Jesus vai falar, né? Trazei as crianças, né? Porque o reino do céu é delas. Não haverá julgamento para essas crianças que não têm essa capacidade de compreensão. Então precisa a pessoa certa. O propósito correto também. Qual é o propósito correto do batismo? O batismo está relacionado a quê? Ao perdão dos pecados. Então, qual é o propósito correto do batismo? Perdão dos pecados e, consequentemente, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Não é isso que fala lá em Atos capítulo 2, 38? Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, né, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nós lemos já umas 2, 3 vezes essa passagem. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa pertence a Cristo se não tem o Espírito de Cristo? Não. Nós vamos falar muito mais sobre essa questão do Espírito Santo nas últimas 3 lições. Mas a partir do momento que a pessoa recebe o batismo, ela recebe o perdão,
e recebe o dom, a presença do Espírito Santo. Ela faz morada, o Espírito Santo faz morada na vida da pessoa. E essa pessoa agora pertence a Cristo. É o que o texto fala em Romanos. Outra passagem em Efésios, como garantia, né, da sua salvação. Quando vocês ouviram, tá vendo? Ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Quando você sela algo, isso te torna proprietário daquilo, não é? Tem o seu registro, o seu carimbo. É isso que Deus faz. Vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, tá vendo qual é a finalidade do batismo? Aqui, perdão dos pecados e habitação. Não é isso que o texto fala de Romanos? O Espírito de Deus habita. O que é habitar? É morar, é estar dentro de vocês. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Para isso, é necessário o batismo. E qual a forma correta? A gente já acabou adiantando um pouco sobre isso, né? É a passagem que o Caco falou já, Romanos capítulo 6, do 3 ao 4, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá vendo? Pessoa ali de pé, tá vendo na figura aí? A pessoa é imergida, ela foi sepultada nesse momento, e agora ela renasce. Esse é o batismo. O nosso velho homem do pecado tem que morrer, ser sepultado nas águas do batismo, para que um novo homem sem pecado possa nascer. A função do batismo bíblico, para não sermos castigados por causa dos pecados cometidos no passado. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus vai falar: quem crer e for batizado, será o quê? Será salvo. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 ao 21, vamos ler essa passagem? 1 Pedro, Cássio, pode ler para a gente? 1 Pedro, capítulo 3, 20 e 21. Pode ler? Pode ler. 1 Pedro 3:20, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Exato. Interessante, né? O batismo está relacionado com o que aconteceu no dilúvio com Noé. O que salvou Noé e sua família? Né? Normalmente eu faço essa pergunta, eu não fiz antes, mas o que salvou Noé e a família? A arca. De acordo com o texto, lá no final do 20, o que o texto fala? Foram salvos por meio da água. Da água. Né? A água ali, então, é o elemento que salvou a família de Noé.
Se a gente for lembrar de Moisés também, que salvou Moisés, quando a sua irmã colocou ele lá no rio, também não foi a água? Interessante, né? A gente relacionar isso. O batismo também, ele é de extrema importância, porque é o elemento ali necessário para o perdão dos pecados. Como o dilúvio afastou Noé da destruição do mundo pecador, o batismo nos separa também do pecado e da destruição que o acompanha. Isso não quer dizer que a água salva, né? Não é essa a questão. A graça de Deus é o poder salvador. Pedro vai dizer, 1 Pedro 3:21, o batismo agora também vos salva por meio do quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o ponto principal aqui é a ressurreição de Jesus. Porque a pessoa pode muito bem ser batizada de uma forma errada, vamos dizer assim, e a pessoa não ter um compromisso, não valeu de nada. Porque ela não creu, de fato, na ressurreição de Jesus, não levou isso em consideração. Tá? O batismo salva pecadores do mesmo modo que a água curou o cego. João capítulo 9, de 1 a 7, quem lembra desse contexto? Que Jesus lava, né, faz o lodo, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar. O poder está onde? Estava na água ou em Jesus? A fé, não é? Oi? A fé? Também, na fé. Mas Em Jesus, quem ele tem usou a poder? água. Não é Jesus que tem o poder? Sim. Jesus que tem o poder. A água foi só um instrumento, né? Exato. O ponto principal ali é Jesus. É ele quem é poderoso. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Ela se misturou na multidão, tocou nas vestes de Jesus. O que Jesus falou? Alguém me tocou. Mas Jesus, essa multidão, o Senhor pergunta, quem te tocou? E Jesus fala, eu senti sair poder de mim. Ou seja, não é as vestes, mas é Jesus. É ele quem tem poder. Ao lavar-se, ele demonstrou a fé em Jesus, né? Então foi o poder de Deus e não a água, e não da água, né, que lhe restituiu a visão. Ao ser batizado, o homem prova a sua fé. É Deus, portanto, que salva e não a água. A pessoa vai fazer isso por fé, mas é Deus quem concede a salvação, é Jesus. O batismo salva por meio do que ele simboliza. O que o batismo simboliza? A morte de Cristo, o seu sepultamento e a ressurreição. É a passagem que nós lemos agora há pouco. O batismo demonstra a fé que o homem tem na obra de Deus, pois no batismo somos levantados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus. Isso vai falar lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Algumas ideias erradas, né? Nós vamos falar sobre o homem na cruz aí. Algumas ideias erradas sobre o batismo. Alguns consideram o batismo somente um símbolo da salvação e não necessário para receber o perdão dos pecados. Porém, Pedro disse que o batismo é para remissão dos pecados, lá em Atos 2:38, que a gente já leu. Outros pensam que o batismo não é necessário para a salvação, porque o ladrão na cruz foi salvo sem o batismo. Né? É o texto lá que o Rodolfo comentou. Algumas considerações, então, precisam ser observadas. O ladrão na cruz viveu sob o Antigo Testamento e foi perdoado pelo próprio Jesus antes da sua morte. Qual é o significado do batismo? Morte, ressurreição de Jesus. Jesus estando vivo, ainda não havia essa conexão, vamos dizer assim, do batismo. E outra coisa, era o próprio Jesus que estava ali. Era o próprio Jesus. Okay?
Muitas pessoas foram perdoadas por Jesus pessoalmente durante seu ministério, sem a necessidade de serem batizadas. Mas hoje nós vivemos em qual aliança? Na nova aliança, após a morte e ressurreição de Jesus. O que é válido para nós hoje, para aqueles que se aproximam de Deus, são esses 5 passos que nós estamos falando. Crer, se arrepender, confessar, ser batizado, e há mais uma coisa ainda que a gente vai falar. Então, Deus é específico em muitas coisas. Quanto ao batismo, ele também foi muito específico. Então, precisamos obedecer o padrão deixado aonde? No Novo Testamento. Qualquer modificação, então, nós estaremos fora dos padrões divinos. Então, às vezes, as pessoas também perguntam, se a gente for orar, visitar uma pessoa que está em seu leito de morte, está num hospital, a pessoa não era convertida, não conhecia Cristo, a gente fala sobre Deus, sobre Jesus, e ela declara, ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, sem o batismo, porque ela não tem condições de ser batizada. Vamos pensar de uma forma assim. Como cristão, se alguém pede, olha, vai lá no hospital, eu tenho um parente que está nessa situação, ele precisa ouvir a palavra, tal. Como cristão, nós não podemos recusar fazer isso. Agora, eu vou garantir que ele vai ser salvo? Se eu falar, ó, ele aceitando a Jesus, ele vai ser salvo. Eu não posso falar isso, porque eu estou tomando o lugar de Deus. Quem é que julga? Sou eu ou é Deus? É Deus. Eu, como cristão, eu não posso. A minha vontade é que a pessoa seja salva. Mas a vontade é de quem? É minha ou de Deus? É de Deus. Então é ele quem vai decidir. Então nós não podemos falar que a pessoa vai ser condenada também. Não adianta falar de Deus porque a pessoa ela não vai ser batizada, ela não vai se arrepender, ela não vai produzir frutos dignos de arrependimento. Eu também não posso julgar a pessoa que ela vai ser condenada. Porque isso não cabe a mim. Não cabe a mim. O que nós precisamos fazer é pregar o evangelho, pregar a necessidade da crença, do arrependimento, né, da fé, do batismo. Eu preciso fazer isso. Eu não posso ficar, mas... Uma vez a pessoa me falou assim para mim, se você aceitou a Jesus e no caminho para ser batizado na água, acontece um acidente e você morre. Eu falei, eu não sei. Deus sabe. A minha vontade é que a pessoa seja salva, mas é Deus quem sabe. Então, o meu papel, o papel de cada um de nós é pregar o evangelho, pregar a salvação e todos esses atributos que estão relacionados à salvação. Depois disso, pertence a Deus, não a mim. É Deus quem vai julgar no final. Okay? Deu para ter uma noção, Rodolfo? Ou tem alguma dúvida ainda que é... Entendi, sim. A questão essa questão do Velho Testamento, do Velho Testamento, da lei antiga do Testamento que eu tinha colocado, que cita tudo, né? Que relaciona tudo. Exatamente. Então, hoje, o batismo, entendemos que ele é relacionado à morte e ressurreição de Jesus. Enquanto Jesus estava vivo, Jesus poderia salvar quem ele quisesse, né? Ele tem poder para isso, era o próprio Jesus que estava ali. Mas a partir desse momento, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o que é pregado em todos os lugares e o que é feito, né, em obediência é mesmo, né? É tudo isso que nós estamos relacionando. Valeu.
E também temos a perseverança, que é o quinto e último ponto. O homem continua se entregando através da perseverança. Mateus capítulo 10, versículo 22, e Atos capítulo 2, 42, vamos ler essa passagem, que é interessante. Atos 2, 42. Sueli, pode ler para a gente? Se perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso. O que Lucas, né, o autor o escritor de Atos, está falando aqui? Todos esses 3.000 que foram batizados aqui no contexto anterior, eles se dedicavam ao ensino. O que é se dedicar? É perseverar. É perseverar. Então, eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos, mais a doutrina de Jesus, né? Porque Jesus foi quem inspirou esses apóstolos a escrever. Então, após o novo nascimento, que é o batismo, Deus acrescenta ao homem a sua igreja. É o que nós lemos lá em Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, quem acrescenta? Não sou eu, mas sim Deus. Por quê? Por que é Deus que acrescenta? Porque a igreja é de quem? A igreja é dele. Exatamente. Dessa forma, né, como uma nova criatura, como fala lá em 2 Coríntios, o cristão tem um novo Senhor, que é Jesus Cristo, e um novo parentesco. Lembra que eu falei? O novo cristão, aprendendo a caminhar, a igreja, o corpo, vai estar ali para apoiá-lo, para dar o incentivo para que ele continue caminhando, né? Então, a igreja se torna um novo parentesco, nova família dele. Ele começa a nova vida tomando dia a dia a sua cruz e seguindo a Jesus. É o que nós lemos também lá em Lucas 9, versículo 23. Quando os cristãos cometem pecado, precisam livrar-se dele, indo ao seu mediador, que é Jesus Cristo, que lhes concede perdão integral depois da confissão dos seus pecados, do arrependimento e das orações a Deus. Tem várias passagens aí que vocês podem ler depois. Dessa maneira, uma pessoa salva considera Cristo e a igreja como as coisas mais importantes de sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, vai falar sobre isso. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 25 ao 32. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Pois é por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo.
Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Mas o ponto aqui é, nós somos membros desse corpo. Assim como o marido cuida da esposa, Jesus também cuida da igreja, que é nós não falamos que a igreja é a noiva? A igreja é a noiva. E o que o noivo faz com a noiva? Ele cuida, ele protege. Jesus Cristo, ele dá a vida pela noiva, pela igreja. Jesus Cristo ama a sua igreja. Ele alimenta, ele cuida. E qual que é a relação aqui da igreja? Igreja e corpo. Esse corpo pertence a Jesus. Somos membros desse corpo. E esse corpo é cuidado por Jesus. Com o júbilo advindo da salvação concedida por Deus, continuará a render-se a Cristo na igreja, aguardando a vinda gloriosa do Senhor e a recompensa da vida eterna. É o que fala lá em Apocalipse 2:10. Conclusão. Para aceitar a dádiva da salvação concedida por Deus, o homem precisa entregar-se a Cristo da forma ensinada por Jesus e obedecida pelos discípulos. Precisa ter fé em Jesus como Filho de Deus, arrepender-se de todos os pecados, confessar a sua fé em Cristo e ser imerso em água para a remissão dos pecados e também para receber o dom do Espírito Santo. Tendo se tornado cristão, precisa continuar fiel na igreja, estabelecida por ele até a morte. Não é aquela ideia de se converter na empolgação, na emoção. Porque senão a pessoa não vai estar ligada ao corpo. Há uma dedicação. Okay? Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos aqui, se não for aposentado, trabalham e no final do mês você espera o seu salário, não é? Você recebe o salário porque você trabalhou, porque você cumpriu com aquilo que você fez dentro da empresa. O que Paulo está falando? O salário do pecado, ou seja, qual é a paga? O que você merece por conta do pecado? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como eu posso desfrutar dessa vida eterna em Cristo Jesus? Considerando esses 5 passos que nós falamos. Precisamos ouvir, precisamos crer, se arrepender, ser batizado e perseverar na doutrina de Jesus. Doutrina de Jesus. Não é uma doutrina religiosa. Lembra que nós falamos? O que nós precisamos saber para viver uma vida agradável a Deus se encontra na palavra dele. Então nós precisamos dar atenção ao que a palavra de Deus nos fala. Que Deus te abençoe. Aqui eu falei no começo que tem um adicional que vai falar sobre o cumprimento dos discípulos, né? Aí vai falar algumas passagens que nós já lemos, mas com um pouco mais de alguns outros detalhes. E vocês podem ler depois aí na casa de vocês, é um complemento que vocês vão ter aí, ok? Deixa eu ver que hora que é. 9h10, eu acho que não vai dar tempo. A gente ia ler um contexto aqui. A gente vai falar dele depois, a gente pode ir aplicando aí. Eu ia falar um pouco de Atos capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Tá, mais para frente a gente fala. É o contexto de Filipe lá em Samaria, quando ele pregou o evangelho para aquela cidade e as pessoas também creram, também foram batizadas. Lembra, alguém já ouviu falar do Simão, o mágico Simão?
Depois vocês leiam aí, então, Atos capítulo 8. Você vai ver que ele enganava as pessoas com as suas mágicas, e ele ficou impressionado com Filipe, que realizava sinais, realizava sinais milagrosos. E ele vai querer, concede esse poder para a gente, né? Falando com Pedro e João, se eu não me engano. Mas depois vocês leem o contexto, né? Mas vocês vão ver lá que lá em Samaria também houve arrependimento após ouvir a mensagem de Deus. Alguma dúvida? Até aqui? Acho que o Caco deve ter caído. O Paulo também. Ah, não, o Caco. É que só ficou apagado. Eu bem estou aqui ainda. Eu não caí, não machuquei, não. Dá o Pedro aí, Paulo. Acho que foi. Quem foi? Foi o Rodrigo? O Rodrigo deve ter caído. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Algum comentário a ser feito sobre esse ponto que nós estudamos hoje? Para mim está bem claro. Ficou bem. Esclarecido. Então, qual é a nossa condição? A nossa condição para receber a salvação, a vida eterna? A gente precisa se atentar nesses 5 passos que nós falamos, né? Principal ali, obedecer, né? Perseverar, fé, arrependimento, batismo, para nos tornar uma nova pessoa, né? Uma nova criatura. Essas são as condições. São difíceis? Nem um pouco, né? Não é nem um pouco difícil. Comparado Cristo fez e faz por nós, essa é uma pequena parte que nós temos que empenhar, que não custa nada, né? Não tem esforço nenhum. Pelo contrário, só tem garantia para a gente. Eu tenho uma pergunta. Oi, Sara, pode perguntar. Se a pessoa foi batizada, mas só que depois, assim, tipo, fez algumas coisas erradas no passado, será que ela teria que se batizar de novo? Uma pergunta bem complexa, né? Talvez primeiro, o Caco pode comentar também, talvez eu perguntaria como foi o batismo. Primeiramente, como foi o batismo dessa pessoa? Se esse batismo, desculpa o termo, mas segue essas regrinhas que nós falamos aqui, né? Ela ouviu de verdade o evangelho, ela se arrependeu, ela foi batizada com os propósitos corretos, porque eu já vi pessoas que se batizam para agradar o namorado, a namorada. Isso é um propósito correto? Não. A pessoa está num relacionamento. Vamos dar um exemplo. Eu namoro a minha esposa e eu vou me batizar porque eu não quero perder a minha esposa, não quero perder minha namorada. Aí eu só estou dando um exemplo, tá? Então, precisa ver se o batismo foi feito de forma correta, dentro desses padrões que nós falamos aqui. Se a pessoa foi batizada corretamente, ela se desviou, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, né? Acho que Pedro vai falar sobre isso, João, 1 João, eu não vou lembrar agora. Mas se arrependa, volte aos caminhos de Deus, que ainda há tempo. Precisa avaliar essas duas questões. A princípio, eu responderia
Claro, cada caso é um caso, né? Caco talvez queira argumentar algo também sobre isso. Não, a questão da pessoa, se ela se tornou cristã e ela está dentro dos padrões divinos, não dos padrões religiosos, talvez a gente colocando assim. Uhum. E aí ela, por acaso, ela se desvia do caminho e ela começa a viver uma vida desvirtuada, vamos dizer assim, uma vida errada. Ela, praticamente, quem vive uma vida errada, ela começa a se afastar da irmandade, ela começa a se afastar do caminho. Ela não vai congregar, ela não quer congregar com os irmãos, ela vai começar a colocar empecilhos, né? E aí, ok, depois, se ela, de repente, se arrepende, ela volta para o caminho, e os pecados que ela cometeu? Bom, você que está salvo em Cristo, que já recebeu o perdão dos pecados, o que é que Cristo continua fazendo por você? Você já pertence ao Rei. Se você foi batizado, né, nas águas, está tudo certinho. O que ele fala é que esses pecados, que se você cometeu o erro, né, você vamos dizer, se afastou e agora voltou, os pecados vão ser perdoados? Vão? Com certeza vão. Mas quando? Quando você se arrepender novamente. Se não há arrependimento dos pecados que você cometeu, você pode voltar é complicado você falar voltar para o caminho. Você só volta para o caminho quando você deixou o caminho errado. Você volta para a igreja, mas continua fazendo as coisas erradas. Então, não tem sentido isso, não tem sentido. Não é a igreja que vai te salvar, não é o prédio, não é você estar pertencendo à família, vamos dizer assim, junto com as pessoas. Não é. É a sua vida transformada. É por isso que quando você vai para Efésios vai tratar totalmente, detalhadamente, a vida pessoal e a vida congregacional. Aí sim, você vai entender a vida pessoal, como é que deve ser, e vida congregacional. Então, é uma vida completa, é uma vida exercida totalmente a Deus. Mas você continua vivendo aqui nesse mundo, né? Tem prazeres, assim, que Deus concede a você ainda vivendo nesse mundo? Tem, mas aqueles que ele aprova, não as que você aprova, né? Então, você pode ser perdoado dos pecados. Eu posso cometer pecado hoje. Se eu olhar para o meu dia, teve um momento ali que eu pensei errado. Falei umas coisas que não devia ter falado, né? E aí, eu tive uma atitude no meio do caminho lá, estava andando de carro, falei umas besteiras para o cara, fez uma baianada lá. Nada contra baiano, não sou contra baiano, não. Não, mas é só o jeito de falar, né? Mas então, essas coisas te tira do caminho. Não, você cometeu um pecado, vai lá, se arrepende. Agora, e se você não se arrepende? Não tem pecado perdoado, continua você vivendo no erro, né? É interessante você avaliar, analisar todas essas situações, porque o momento de você receber o perdão tem a ver com o arrependimento. Se você ainda está em Cristo, Cristo vai te perdoar, mas desde que tenha arrependimento e você volte para o caminho. Tem todo o processo. Bom, a gente vai falar tanta coisa, né, daqui para frente, que às vezes eu vou fazer igual Jesus. Falou, não é momento da gente falar coisas que vocês não vão compreender. Deixa para a gente falar lá na frente. Vamos construindo, né? Vamos construindo, porque senão a gente adianta as coisas, a gente às vezes acaba não dando conta, né, de explicar. Mas é isso. Ok? Ok para todos? Sim. Bom, então nós encerramos a nossa aula hoje. A próxima, deixa eu pegar, não estou
apostila. Certo. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre o reino, né? Eu acho que é sobre o reino. Sobre o que é o reino. A gente vai falar um pouco sobre isso daí. Então, Deus nos abençoe. Vou pedir para o Caco fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Vamos, então, orar e encerrar o nosso dia de estudo. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna e glória, somos agradecidos ao Senhor, Pai, pela oportunidade, Senhor, de poder estar reunidos em Teu nome, podendo, mesmo de forma online, ó Pai, podendo estudar a Sua palavra. Mas é um momento tão especial, Pai, importante na nossa vida, que podemos aprender mais, que podemos encher o nosso espírito, que podemos mudar, ó Pai, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mediante o conhecimento que adquirimos, ó Pai, sobre o Senhor, sobre a verdade do Senhor. Esteja, ó Pai, sempre conosco, ó Pai, nos dando sabedoria, nos concedendo um coração aberto, nos ajudando a compreender, ó Pai, as suas escrituras, para então vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor, Pai. Esteja abençoando a cada um de nós, a cada aluno, concedendo ao Pai uma boa noite de descanso, concedendo suas bênçãos, concedendo uma boa semana ao Pai a cada um, e esteja, ó Pai, com cada um nas suas necessidades também, Senhor, concedendo a proteção, concedendo as bênçãos do Senhor, ó Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos ao Pai. Amém. 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 Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Caco, Cássio, Terezinha, Rodolfo, a Sueli, Sara. Obrigado a todos. Paulo caiu a conexão, o Rodrigo também. Mas tranquilo. Creio que deu para a gente compreender um pouco desse tema de hoje aí. Sim. Qualquer dúvida, a gente sempre lembra, pode mandar mensagem no privado da gente aí, do Caco, o meu, a gente vai estar à disposição aí para responder. Combinado, então. Terezinha, você quer falar alguma coisa, Terezinha? Não, muito obrigado. Só agradecer. Amém. Ok. E desejo obrigado. Obrigado, gente, pela paciência aí. Um abraço, uma boa noite a todos, uma boa semana. Amém, amém. Até mais. Um abraço. Até mais, Cássio, Terezinha, Regis, mais uma vez, obrigado. Sueli, Sara, Rodolfo. Deus abençoe vocês. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Vou encerrando aqui para poder terminar a gravação, ok? Ok. 3, 2, 1. Até mais.